A Bíblia diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9 e 10, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo ele está comparando a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, com a vida de um atleta. A Bíblia ela é cheia de ensinamentos simples para as nossas vidas. E a Bíblia está comparando a nossa vida, a vida de um servo do Senhor, a vida de uma serva do Senhor, como a vida de um atleta. Aquele que corre no estado, apenas ele chega em primeiro lugar e receberá o prêmio de campeão em primeiro lugar. Mas nós que servimos a Cristo, nós precisamos buscar a nossa coroa de glória, a nossa salvação, assim como um atleta ele busca a sua coroa, a sua colocação no pódio. Para que um atleta ele venha participar de uma maratona, venha participar de um campeonato, ele precisa abdicar de muitas coisas. Existe uma receita alimentar, existe uma meta diária de treinamento para que ele possa se destacar e chegar em primeiro, apesar do seu condicionamento físico. E a nossa caminhada com Cristo também é dessa forma. Nós precisamos saber que temos aí o nosso condicionamento físico, a nossa capacidade de suportar as coisas, mas nós precisamos desenvolver algumas coisas em nós, negando a nossa carne, abrindo mão de muitas coisas. Um atleta, para chegar em primeiro lugar em uma corrida, ele precisa abrir mão de muitas coisas. E na nossa caminhada com Cristo também não é diferente. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, viver negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz. É certo que em algum momento, em algum lugar da caminhada, nós podemos tropeçar, mas precisamos entender que o tropeço não é o fim. Não é porque o atleta ele quebra a sua dieta que ele está desqualificado para participar do combate. Mas quando ele quebra a sua dieta, ele precisa se recompor, ele precisa se reavaliar e voltar urgentemente para a sua dieta, para os seus cuidados, para o seu condicionamento físico do seu dia a dia, o seu treinamento. E a nossa caminhada com Cristo também é assim. Às vezes o tropeçar não é o fim da caminhada. Nós não estamos dizendo que o pecado é normal, não, nós estamos dizendo que o pecado não é o fim. Jesus ele morreu para tirar o pecado da nossa vida, e todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade de vida. Todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade de continuar exercendo a nossa caminhada cristã como atleta, negando a nós mesmos, abdicando das nossas vontades, tomando a nossa cruz, levando a nossa vida de renúncia, para que nós venhamos alcançar o prêmio não de uma coroa corruptível, não de uma coroa que pode ser roubada pelo ladrão, não de uma coroa que pode ser consumida pela traça, pelo ferrugem ou pelo tempo, mas nós estamos falando de algo que é incorruptível, de algo maior, que é uma eternidade de gozo ao lado do nosso Deus. Então nós precisamos, como atleta, ter uma vida de renúncia, sim, ter uma vida de arrependimento, uma vida de aprendizado, para que nós possamos alcançar a nossa coroa de glória, uma coroa que está preparada, um lugar que está preparado para mim e para a tua vida desde a fundação do século. Desde quando Deus ele criou a humanidade, ele tem um lugar preparado para a minha e para a tua vida ao seu lado. Mas o homem, ele, pela desobediência no jardim do Éden, ele perde a comunhão com Deus. E Deus ele não poupa, ele dá o seu filho para que nós venhamos mais uma vez poder ter essa comunhão. Para que hoje nós tenhamos um advogado. Antes nós tínhamos um inimigo que era um acusador. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado de defesa, ao lado de Deus, rogando pela minha e pela tua vida, com o seu sangue, nos purificando, nos guardando, nos dando proteção, nos dando força. E Ele diz para as nossas vidas: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições, no mundo nós sofreremos calúnia, sofreremos perseguições, no mundo nós enfrentaremos setas do inimigo, no mundo nós enfrentaremos muitos e muitos levantes, muitas e muitas tempestades, enfermidades, problemas conjugais, problemas sentimentais, mas é certo que Jesus ele venceu o mundo pela minha e pela tua vida.
E quando nós buscamos ter uma vida com Deus, uma vida de confiança em Deus, uma vida de aprendizado, uma vida cotidiana ao lado do nosso Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar, porque Ele diz na sua palavra: aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que vem até Jesus, que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas limitações, que procura ter uma vida de renúncia, que procura se arrepender dos seus maus caminhos, de maneira alguma Jesus vai te lançar fora. Há salvação para a tua vida, há salvação para a minha vida, há salvação para o mais vil pecador. E a nossa salvação está em Cristo. Assim como Moisés, ele levantou a serpente de bronze no deserto, segundo a ordem do Senhor, porque o povo de Israel pecou, murmurou, e Deus enviou cobras que picavam aquele povo, e o povo estava morrendo no deserto. Deus ordenou a Moisés que ele levantasse uma serpente de bronze em um madeiro, e aquele que fosse picado pela serpente olhava para aquela serpente de bronze e era curado do veneno da serpente que picava. Assim também aquela serpente, ela apontava para Jesus. Jesus, ele foi levantado em um madeiro. Jesus, ele enfrentou a morte de cruz para que eu e você, quando você for picado pela serpente, quando você for picado pelo pecado, você olha para Jesus, autor e consumador da fé, e você é liberto do teu pecado. Você tem o teu pecado tirado. A Bíblia diz que todos os dias Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento e nos dá uma nova oportunidade. Deus não se lembra mais dele. E é por isso que eu quero, nesse momento dessa palavra, te convidar a liberar perdão para aquele que te ofendeu. Sabe por quê? Como pode você condenar alguém a quem Deus já perdoou? Como que você pode ficar guardando mágoa no teu coração? É dia de liberar perdão. É dia de entender que... como que você pode guardar mágoa de alguém a quem Deus já perdoou? Se Deus nem lembra mais do pecado que essa pessoa cometeu contra ti, por que você ainda vive guardando mágoa no teu coração? Libera perdão nessa noite, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que da maneira que nós julgar, nós seremos julgados. Com a medida que nós medir, nós seremos medidos. Da maneira que nós perdoar, nós seremos perdoados. Então é certo que nenhum de nós somos 100% perfeito. Todos nós precisaremos da graça. Todos nós precisaremos da misericórdia, da bondade de Deus para alcançar a gloriosa e perfeita salvação em Cristo. E com base nisso, é necessário que eu e você, nós também estejamos prontos a perdoar. Porque da maneira que nós perdoar, nós seremos perdoados. E da maneira que julgar, seremos julgados. Então nós não podemos exercer um duro juízo, porque aquele que exerce um duro juízo vai receber um duro juízo também naquele dia. Todos nós teremos um encontro com Deus, e cada um vai prestar conta diante de si, diante de Deus. Cada um vai prestar conta diante de si de cada atitude. E não apenas de cada atitude, mas a Bíblia diz que o homem prestará conta de toda palavra ociosa que disser diante de Deus. Até mesmo das nossas palavras nós prestaremos conta. O que nós precisamos entender é que quando nós verbalizamos, a palavra ela tem poder. O inimigo ele não tem poder de ler a nossa mente. Ele não tem poder de conhecer a nossa mente, aquilo que sobe ao nosso coração. Mas ele tem poder de ouvir aquilo que nós falamos. E ele usará até mesmo as nossas palavras para tentar nos condenar, para tentar nos julgar, para tentar nos arrastar para uma vida de condenação, porque ele já está perdido. Mas em Cristo há salvação para a minha vida. Em Cristo há salvação para a tua vida. E o nosso Deus, ele te encontra nessa oportunidade com salvação para a tua vida, porque ele é Deus, amém? Então você que está sendo alcançado aí por esta palavra, que está sendo alcançado por esses louvor nessa tarde, nessa oportunidade, deixa no comentário aí de que lugar você está sendo alcançado. A sua participação é muito importante.